abençoe, mais uma aula de interpretação bíblica. Estamos agora em Mateus capítulo de número 2. Lembrando que está aqui, ó, todos os versículos e depois as anotações, as observações que eu fizer aqui, eu disponibilizo em PDF para você poder baixar aí no seu computador, tá? Então vamos lá, Mateus capítulo de número 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que, depende da sua versão, uns magos ou uns astrólogos vieram do Oriente a Jerusalém. Então a expressão que eu quero destacar é aqui, ó. Vieram do Oriente, tá? Quem são essas pessoas aqui que vêm do Oriente? Aqui estão os filhos. Quem são essas pessoas aqui? São os filhos de Abraão, que voltaram do Oriente. Os filhos de Abraão voltam do Oriente anos depois para trazer presentes a Jesus. Você vai ler Gênesis capítulo 25, do versículo 1 a 6, e você vai entender. Então está tudo conectado. Agora, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aqui está a manifestação do reino de Cristo. A demonstração de que reis honram o rei. Então você anote ali, eles estão agora a caminho da manifestação, da declaração, da manifestação do reino de Deus. Nesse meio tempo eles são interpelados por Herodes. Então eu preciso agora que você fique comigo nos versículos 3 e 4, a partir de agora. Vamos lá. E Herodes, e o rei Herodes, ouvindo isto, ouvindo o quê? E o rei Herodes, ouvindo, perturbou-se em toda Jerusalém com ele. Veja que havia curiosidade em Herodes para saber onde estava o menino que iria nascer rei. E aqui que você redobra a sua atenção. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Tá? Veja só o mistério aqui, ó. Vamos fazer uma observação aqui que vale a pena. Os escribas do reino de Herodes conheciam os textos, mas não conheciam o tempo nem o lugar do seu cumprimento. Os escribas e os sábios e até mesmo os profetas nem sempre sabem tudo. Isso é importante a considerar. Eles estão desesperados para tentar encontrar o lugar aonde Jesus vai nascer. Versículo 5. E eles lhe disseram, em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais. Aqui, ó. De modo nenhum és a menor. Embora era a consideração que se tinha pela cidade. De modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então, por que não é a menor? Deixou de ser a menor quando o maior, o rei, o sumo sacerdote e pastor por excelência, Cristo, nasceu lá. Então ela deixa de ser o menor,
Porque todas as vezes que Jesus puder ser manifestado, todas as vezes que Jesus puder ser revelado, todas as vezes que Jesus puder nascer no coração de alguém, no coração de uma rua, no coração de um bairro, no coração de uma cidade, no coração de uma nação, por mais pecador ou menor que possa ser, ela tornar-se-á grande aos olhos de Deus, porque Cristo foi gerado lá. Agora no versículo 7, então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu, exigiu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Então, Herodes estava curioso quanto ao tempo e ao lugar, ok? Então vamos adiantar aqui um pouquinho para a gente chegar no ponto que eu quero. E enviando-os a Belém, disse: ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e adore. Aqui, ó, quero destacar essa parte aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui é um grande engano. Na verdade, Herodes não queria adorar o menino, mas matar o menino, ok? Então você aplica assim, ó, fala isso na sua igreja que o pessoal vai assustar, ó. Toda falsa adoração equivale a um assassinato. Isso é muito forte. Toda falsa adoração equivale a um assassinato, porque é isso exatamente que Herodes queria produzir. Eu vou para adorar, mas não era adorar coisa nenhuma. Ele ia matar o menino. Então toda falsa adoração equivale a um assassinato. Versículo de número 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então veja só, algumas coisas aqui que eu quero considerar. Esses magos pagaram um alto preço para esperar a manifestação do menino. Você vai se identificar com alguém. Herodes não pagou nada por isso e queria a revelação de graça. Não é por força nem por violência, mas a revelação de Jesus sempre irá nos custar fome e vontade por conhecê-lo, tá? São as linhas interpretativas que eu vou te dando aqui, ok? Herodes queria tudo de graça, mas eles pagaram um preço muito alto por isso. Um preço de espera, de oração, de paciência, de manifestação, tá? A estrela tinha como objetivo e função revelar o lugar do menino. Ela manifesta e revela o lugar do menino, tá? Essa ação da estrela é tipo do Espírito Santo que nos conduz à revelação e entendimento de Cristo Jesus, ok? Essa ação traz a revelação e entendimento de Cristo Jesus, tá? Toda revelação de Deus estará envolto em um ambiente ou atmosfera sobrenatural, porque toda revelação, digitando rápido, toda revelação de Deus estará envolta, tá? Estará envolta em um ambiente ou atmosfera sobrenatural, porque isso são características do reino de Deus. O reino de Deus é um reino sobrenatural, porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural, ok?
Aí a Bíblia diz assim, ó, e entrando na casa acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Tá? Então vamos lá. Isso aqui, gente, esse encontro aqui, ó, esse encontro aqui levou, tá? Levou aproximadamente 2 anos. Maria e o menino não estavam mais na estrebaria. Como se imagina? Porque muita gente tem essa ideia, e não é isso que está acontecendo aqui. Eles estavam em casa. Eles estavam agora em casa. Isso já havia levado 2 anos já. Eles estavam em casa na cidade de Nazaré. Por essa razão que Herodes precisou mandar matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Era o tempo que havia se passado, ok? Destaque. Os católicos não gostam muito disso, mas é verdade. Quando chegaram, não adoraram a Maria. Adoraram somente o menino. Tá? Não adoraram a Maria, adoraram somente o menino, porque somente ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok? Anotado aí? Vamos lá, versículo 12. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então está a intervenção de Deus aqui para o livramento deles, tá? Porque são as adversidades das revelações. Toda revelação de Deus trará consigo grandes adversidades. Ok? A partir dali, o trabalho da estrela, que era tipo do Espírito Santo, acabou. Agora, era com o menino e todo o propósito de Deus. Todo o propósito de Deus, ok? A revelação viria agora de uma outra forma. A continuidade da revelação do propósito. Tá? Aprendemos que Deus não se limita. Deus não se limita nunca e não se limita em nada. Sempre haverá um novo de Deus apontando o caminho da sua vontade e propósito. Ok? Maravilha? Legal isso, né? Eu gosto disso. Então, toda a revelação de Deus, vamos corrigir, toda a revelação de Deus, porque isso aqui já vai automático como PDF. Se passar alguma coisa, perdoa a gente, tá? Toda a revelação de Deus trará consigo grandes adversidades. A partir dali, o trabalho da estrela, que era o tipo do Espírito Santo, acabou. Agora era com o menino e todo o propósito de Deus. A revelação viria agora de uma outra forma. E aprendemos que Deus não se limita nunca e não se limita em nada. Sempre haverá um novo de Deus apontando o caminho da sua vontade e propósito. Então Deus está sempre se movendo pelo querer, pelo efetuar dele, certo? Versículo 13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino e a sua mãe. De noite, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Aí o versículo 14. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. Então,
Aqui nós temos um outro meio. Aqui agora não temos mais a estrela. Retornam, não temos mais a estrela, mas o sonho de Deus e o livramento de morte pelo anjo. Tá? E tendo eles, versículo 13, e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho. Então aqui agora nós temos, nós não temos mais a estrela, mas o sonho de Deus e o livramento da morte pelo anjo. Então Deus não para de trabalhar, ele continua ativando o caminho de livramento, tá? Levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. Tá? Agora, versículo... eu posso considerar aqui, para te ajudar, no entendimento aqui da interpretação, quando Jesus entrou no Egito, o prenúncio da morte de Herodes aconteceu. Deus sempre usará circunstâncias adversas segundo a sua vontade para cumprir as profecias do seu propósito. Então, quer dizer, muitas circunstâncias, muitas situações que nos sobrevêm, fique à vontade, tá? Muitas circunstâncias, muitas adversidades, muitas coisas que nos sobrevêm, nada mais é do que Deus usando essas circunstâncias adversas no instrumento da sua vontade para que o seu propósito, para que toda a profecia a respeito do que havia sido dito se cumprisse, porque o nome do Senhor seria glorificado em todo o propósito. Ele se mantém lá até a morte de Herodes, versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, está aí o texto que a gente citou e comentou lá em cima, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos, ok? Caneta e papel na mão, anota tudo, estudando com caneta e papel na mão, certo? Versículo de número 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem. Tá? Veja que os reis, os magos, os astrólogos, eles chegariam 2 anos depois que Jesus havia nascido. Essa é a conexão. José e Maria, eles já haviam feito a celebração da apresentação e da circuncisão em Jerusalém. Eles já tinham ido lá. Lucas capítulo 2, versículo 39. Eles moravam em Nazaré. Então, eles já haviam nascido, eles já haviam ido para casa, já tinha ido lá, Lucas 2,39, feito a apresentação do menino. Então, isso levou 2 anos. O que gerou a grande ira de Herodes. Veja que lá não tinha telefone, não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha nada, e tudo era muito demorado para se resolver. Então, o processo se desencadeou de tal forma que produziu um efeito de muita ira na vida de Herodes. Versículo 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José do Egito. Ok? Então, preste atenção. Deus sempre vai usar ou circunstâncias, ou sobrenaturais aparições, ou sonhos, ou vai falar à sua mente, ou ao seu coração, mas ele vai sempre usar de alguma forma para que você não fique em dúvida a respeito daquilo que ele tem como propósito para você. Versículo 20, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuram a morte do menino. Então se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel.
Versículo 22. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia. Deixa eu considerar umas coisas aqui, que eu acho que são importantes. Por exemplo, José se mostra o tempo todo muito sensível às revelações de Deus. Então, ele não hesitava, ele se movia pela sua sensibilidade com muita precisão, certo? Logo depois da apresentação de Jesus, eles estavam morando em Nazaré, e ele intenciona voltar para Galiléia. Olha lá no versículo de número 22. Num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia. Agora ele está sendo orientado por Deus para que continue o processo de proteção até que se ausente, até que se esconda para a manifestação da vontade de Deus do menino. Então, quer dizer, embora Jesus tivesse feito o voto dos nazireus, Jesus não se tornou necessariamente, ele não foi nazireu. Ele se tornou nazareno de Nazaré, por causa da cidade. Chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Esse é o versículo 23. Para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Então, embora tivesse feito o voto de Nazireu, Mateus 26, 29, ele não recebeu o título porque fez o voto, mas porque veio lá da cidade do nazireado. Tá ok? Então agora, José, na revelação, sensível à revelação de Deus, ele sabe que a movimentação de Nazaré deveria acontecer à Galileia, e ele ainda continua no processo de proteção do menino, para que toda a vontade de Deus pudesse se manifestar. Vamos entrar agora no momento de continuidade no capítulo 3 de Mateus, aonde João e a mensagem do reino de Deus ganham uma nova proporção e um novo significado. Tá bom? O PDF vai estar disponibilizado para vocês aí. Anota tudo, estude com atenção. Deus te abençoe. Até a próxima aula. E essa foi mais uma aula do Abba Club. Se você quiser saber mais sobre a escola de interpretação bíblica criativa que mais cresce na internet, clique no link da descrição do vídeo para saber mais. Te vejo nas aulas.